Boa noite, sejam bem-vindos, bem-vindas. Essa é uma atividade, então, do Jardim Guaramirim, nosso projeto aqui no Maranhão, inspirado em Pedagogia Waldorf, né? Como vocês devem ter visto nas nossas redes, quando viram a divulgação da nossa atividade. A gente está muito feliz em promover esse encontro e receber e ver que essa temática foi muito bem acolhida. Acho que todos nós aqui, Bruno está acostumado com muitas pessoas participando das atividades dele, né? Mas nós, assim, ficamos muito felizes em saber que essa é uma temática que é de um grande interesse. Que bom. Então, eu particularmente fico muito feliz, me chamo Soraya Sanes Dornelles, eu estou mediando aqui hoje a atividade com, né, sou mãe de duas crianças, uma de 6 anos e uma de 4 anos, que estudaram, uma estudou e uma ainda estuda nessa escola. E sou também pesquisadora da temática da história indígena desde a minha graduação, que foi lá no Rio Grande do Sul, onde eu conheci Bruno Ferreira. E conheci a professora Maria Tereza aqui no Maranhão, através do projeto Guaramirim. Então, vocês imaginem que momento marcante, assim, para o meu privilégio, né, de ter conhecido tanto a pedagogia Waldorf, como estar aprendendo com a história das populações indígenas no Brasil, poder juntar e propor, né, juntar isso tudo numa atividade só. Vocês não imaginam quão emocionante é para mim. E essa atividade, ela surgiu muito menos em detrimento do Abril Indígena, mas não deixa de ser uma oportunidade da gente fazer essa lembrança, né, da consciência indígena que a nossa sociedade precisa tomar também, da importância desses temas que são tão complexos, né, mas de uma questão que desde que eu conheci a pedagogia Waldorf, que tem aí uns 6 anos, que é o tempo de que eu sou mãe, tem me chamado muita atenção, né? Porque eu já era pesquisadora das histórias indígenas. De quanto há diálogo entre essas propostas pedagógicas, e muito através do Bruno, que é um doutor, né? O primeiro doutor indígena da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mas é um doutor em pedagogia também, e que estuda os processos aí da educação escolar indígena. Então, a gente sempre pensou, né, o quanto que a educação escolar indígena, eu acho que esse é o ponto de hoje, né, tem para inspirar as escolas não indígenas. E, inclusive, esse diálogo possível com as escolas inspiradas e que vivenciam a pedagogia Waldorf. Então, essa é a grande questão, é o que nos motiva essa atividade de hoje. Então, oficialmente, né, ouviremos o nosso convidado de honra hoje, o professor Bruno Ferreira, e também a nossa coordenadora pedagógica, que é a professora Maria Tereza, que também é mestre em antropologia aqui pela Universidade Federal do Maranhão, e é uma conhecedora da cultura ancestral e popular, também pesquisa nessa temática, que depois vai fazer amarrar esses pontos. Então, eu quero agradecer efusivamente a presença de cada uma de vocês. Se vocês puderem colocar, por favor, aí no chat o nome de cada um contato de e-mail, e se quiserem colocar alguma outra informação, se vocês vêm representando alguma instituição, se alguma razão que conecte o interesse, nós vamos agradecer e podemos entrar em contato divulgando futuras atividades. Então, muito obrigada. Bruno, por favor, com a palavra. Então, boa noite a todos e a todas, né? Um prazer enorme estar aqui, Soraya. A gente demorou para fazer esse encontro, né? A gente vem tentando e agora rolou, né? Rolou esse momento aqui importante. Eu sou caingangue, do povo caingangue, né? Daqui do Rio Grande do Sul. Já tenho 55 anos, né? E desses 55 anos,
Eu posso contar que são 48 anos dentro de uma escola, né? Desde que eu fui para a escola a primeira vez na minha vida até hoje, né? Hoje sou professor, né? Eu sou professor aqui numa... Nós temos um instituto que é de educação indígena, onde a gente trabalha com formação de professores caingangue. Esse ano nós temos matrícula de 3 guaranins. Então é um desafio para nós, caingangue, agora temos guarani entre nossos alunos. Então isso esse desafio, né? Ele produz na gente outras expectativas, né? Porque o instituto onde eu trabalho, ele tem uma metodologia, né, baseada na interculturalidade. Então, é o desafio. Mas eu estou aqui hoje, né, especialmente para hoje, né, falar um pouco das crianças, né? Acho que é importante. Não sei se eu falo agora direto ou só é só para me apresentar. Pode continuar, Bruno, fica à Ah, vontade. até meia-noite? Isso, eles não têm outros Tá bem. compromissos. Não, tá bom. Então, não, estou brincando, né? Acho que uma meia hora aí no máximo a gente precisa descansar. O meu dia começa às 5 da manhã, né? Então é bem. E vai longe, né? Então, a gente também cansa. Mas as minhas pesquisas, né? Pesquisa de mestrado e doutorado, principalmente o mestrado, eu trabalhei com as crianças caingangue, né? É uma ideia de mostrar as crianças caingangue, né? Trazer para a visibilidade o processo de aprendizagem dessas crianças, muito especialmente antes da escola, né? Porque depois da escola é um outro processo, né? Que às vezes a gente fica meio com dúvidas, né? Sobre o processo escolar. E a minha dissertação ele caminha um pouco nesse sentido de compreender essas crianças caingangue. Não que eu não soubesse, né? Mas é mostrar para a sociedade não indígena que essas crianças têm um jeito diferente de aprender, né? Esse jeito diferente de aprender, eu vou chamar no meu trabalho de pedagogia caingangue, né? Então, uma ideia de mostrar, né? Como que essas mães caingangue, né, educam os seus filhos e as suas filhas, né? E aí é importante, né, a gente ter como um ponto de, de chegada dessa educação que as mães fazem com as crianças, é a ideia de ter crianças autônomas, né? Mas que as crianças tenham autonomia nas suas próprias decisões, que as crianças tomem suas decisões por conta. E isso passa pelo processo das vivências das crianças. É muito baseado nas vivências, né? Porque as crianças caingangue, eu chamo elas como eternas pesquisadoras, né? Porque dentro das comunidades caingangue, elas sabem de tudo, né? Elas conhecem todo mundo, né? Então, essa liberdade que elas têm, né, de conhecer, de vivenciar, faz com que elas se tornem essas pessoas autônomas e tomem suas decisões. E aí é importante nós né, saber que as mães caingangue é muito difícil ela dizer não para uma criança, né? As crianças são sempre prioridade, né? No ensinamento caingangue, no ensinamento das mães caingangue, a palavra não, ela não existe, né? No lugar da palavra não, né, também é importante a gente saber, existe o conselho, né, o aconselhamento, né? Então,
O aconselhamento, né, ele possibilita que a criança tome sua decisão. Então, não é uma decisão da mãe, não é uma decisão dos mais velhos, mas uma decisão tomada pela criança. E quando a criança toma essa decisão, né, de executar certas tarefas, né, ela é responsável por isso. Né? Tu podia mostrar, Soraya, minhas fotos ali para mim poder Certo. dar uns exemplos, né? Acho que é importante a gente visualizar isso. Por exemplo, um exemplo importante é que as nossas crianças, por exemplo, elas gostam de subir em árvore, por exemplo. Sempre estão subindo em árvores, né? E esse subir nas árvores é uma forma de aprendizado importante, né? E pode ir passando, Soraya. E é interessante porque essas decisões que elas vão tomando, elas tomam porque elas perceberam nas outras pessoas. Né? Então, elas já viram os adultos fazer isso, elas já ouviram os velhos falar sobre isso. Então, elas vão formando essas experiências e vão executando essas experiências. E essas experiências que elas vão executando, né, vai tornando essas crianças cada vez mais autônomas, né? Essa liberdade que elas têm. Né? E a brincadeira, né, é fundamental para isso. Né? E a brincadeira, por exemplo, aquela coisa que era de adulto, elas transformam em brincadeiras. As crianças mesmo, né? Então não tem um adulto, né, organizando ela para que ela brinque. Não, ela transforma aquela tarefa de adulto em forma de brincadeira. Então, aqui, por exemplo, nas comunidades Caingangue, é muito normal, por exemplo, uma criança pequena, né, com idade inferior a 6 anos de idade, por exemplo, elas manusearem ferramentas como facão, como foice, pegar machado, né, sem ter medo, né? Porque o medo, né, elas não possuem medo. O medo delas já é superado pelo aconselhamento. Claro, se eu falasse em Caingangue, vocês não iam entender nada, né? Mas os aconselhamentos, né, tem palavras importantes que as mães usam para esse aconselhamento. E uma palavra importante, que são conceitos, né, conceito de educação, é, por exemplo, UN. UN é uma palavra. UN, uma tradução simples, é barba. Barba, né? Isso é barba. E para os Caingangue, falar nessa palavra UN é uma forma tão importante que obriga as crianças a nos ouvir. Né? Então, tu fala assim, vocês escutem agora, porque eu vou aconselhar vocês. Né? Escute agora, ou em Caingangue é mais fácil de eu falar para vocês, tá? Claro que vocês não vão entender, mas eu vou falar em Caingangue, diz assim, é mecanantine chayagniuenia. É como uma professora, por exemplo, falasse assim, fiquem quietos porque eu quero trabalhar. Né? E aí as crianças não ficam quietas, elas ficam mais agitadas ainda. Né? E quando você fala em Caingangue, sua no ouvido dela em Caingangue, ela se acalma. Ela se acalma e vai ouvir. Né? E esse ouvir dela, a escuta que ela faz, essa escuta sensível que ela faz, torna ela uma criança adulta, mais ou menos isso, uma criança adulta, né? Então, ela assimila isso e transforma isso numa prática dela, né? Aqui no caso dessa menina do meio, né? Ela é pequena, ela não é grande, mas ela executa o trabalho de uma mãe, ela faz o trabalho de uma mãe, de cuidar os mais novos, né? Na foto anterior, por exemplo, tem a menina
perto do fogo, nessa foto, ela é capaz, com esse tamanho dela, fazer comida para os irmãos mais novos, né? Ninguém ensinou ela a fazer. A mãe não falou para ela, vou te ensinar a fazer isso agora. Ela aprendeu na convivência dela, olhando os outros fazer, executar as tarefas, e ela vai, então, experimentando. Isso é importante para nós, né, quando nós falamos de pedagogia. Eu trato isso como uma pedagogia caingangue. Então, esse comportamento dessas crianças, né, falando da escola, por exemplo, a escola não compreende esse comportamento. Ele vai conflituar, né, com aquilo que a escola pensa de criança. Porque nossas crianças não são crianças, né, são pequenos adultos, né? São nossos ajudantes imediatos, né? São eles que executam tarefas para os mais velhos. Mas essas tarefas que eles executam, aí eles já aprenderam com os mais velhos também. Então, essa troca constante entre a criança e os mais velhos é fundamental para que ele desenvolva, né, a sua capacidade. Então, não existe essa divisão, né? Então, tanto o velho, que aqui nessa foto, né, tanto essa velha que conta as suas histórias, conta as suas narrativas para a criança conta as suas novidades para o velho. Né? Então, eles trocam esses seus conhecimentos, né? O velho e a criança vão trocando os seus conhecimentos, seus saberes, né? Então, esse tipo de pedagogia, que eu chamo, né? Pedagogia caingangue, muitas vezes ela não tem espaço dentro de uma escola, que é uma escola pensada não para as crianças indígenas, não para as crianças caingangue, pelo menos, né? Então, esses conflitos tornam nossas crianças mais rebeldes, né? Então, ela sai de um espaço que ela tinha um conforto de criação, de vivência, e vai para um espaço onde ela é obrigada a obedecer, né? Então, a escola é um lugar de obediência e a vida comunitária dela é um lugar de aprendizado. Então, eu acho que a gente precisa compreender melhor isso, né? Precisa desenvolver melhor, né, esse pensamento da mãe caingangue, da pedagogia caingangue. E aí, essa convivência, né, entre as pessoas que torna, né, essas... Então, a grosso modo, né, a escola caingangue, ela tem que dar conta desses conhecimentos que essas crianças carregam, né, no seu dia a dia, né, essas convivências. Uma outra coisa importante que é na convivência caingangue entre as crianças, né, as crianças nunca são proibidas, né? Elas não são proibidas de executar, né? Elas têm a liberdade disso. Mas essa liberdade torna essa criança uma pessoa, né, responsável. Por exemplo, quando a criança sobe numa árvore, né, a mãe caingangue, ela vai dizer para ela, eu vou falar em caingangue para vocês, tá? Ela fala assim, Ankuteca Fantune, ela vai dizer, né? Por que é importante eu falar em caingangue, né? Eu acho que talvez também a gente quer compreender por que eu falo essas palavras em caingangue. Porque são palavras-chave, né? Dentro daquilo que nós entendemos como processo de aprender, né? Então, a gente precisa usar essas palavras, né? E aí, isso é o meu desafio enquanto pesquisador, né? Tornar essas palavras visível para a sociedade não indígena que não conhece essas palavras, né? Então, o esforço, assim como os indígenas fazem esforço para compreender certas palavras em português, em inglês, em espanhol, em francês, né, que aparecem e fazem esforço para compreender. Então, é essa troca desse esforço. Então, quando a mãe fala para ela, a Ankuteca Fantune, é simples isso. Traduzindo para português, mas ele não terá o mesmo efeito. Porque tanto para português diz assim,
se você cair, não chore. Né? Simples isso, né? Mas quando ela ouve isso na fala caingangue, ela, ela absorve essas palavras e torna ela, né, uma pessoa cuidadosa. Ela sabe que ela tem que se cuidar. E se você cair, não chore, isso obriga ela a tomar a decisão de não cair, né? De não cair. E se ela cair, ela não vai chorar. E se ela não chorar, fazer o esforço de não chorar, a mãe já vai reconhecer ela como uma pessoa adulta. Ela já é uma adulta, ela já foi desafiada, né? E ela então vai compreender melhor esse processo todo. Então, as falas em Caingangue, as palavras ditas em Caingangue, elas vão conseguindo, né, fazer com que o seu mundo Caingangue vá, né, cada vez mais se expandindo, né, o seu conhecimento. Eu chamo isso de transbordamento, né? É um transbordamento de conhecimento, né, que essa criança carrega. E é que a gente precisa deixar ela transbordar. Então, nas imagens, nessas fotos que eu enviei ali, é uma tentativa de mostrar, né, de compartilhar com vocês esse processo, né, dessas convivências, né, de mostrar isso. Essa foto que aparece aqui é uma foto de escola, né? E aí existe muita ideia da desordem, né? A escola se torna uma desordem para eles, né? Eles rompem a ordem na escola. A ordem da fila, da escola enquanto espaço único de aprender, ela se torna um espaço a mais. Então, essa criança que vem para a escola, ela transforma esse espaço num espaço seu. E aí eles ficam tudo desse jeito, né? Eles saem das fileiras, né? Eles fazem uma desobediência, né? Uma desobediência epistêmica. As crianças causam, então, nesse espaço, né? Espaço quadrado de ensinar, né? De aprender. Então, é muito interessante. Aqui essa foto é muito interessante, sabe? Eu gostei de tu achou essa foto aqui. Porque essa foto, ela tá, aqui é o símbolo da pedagogia Caingangue, né? As crianças, elas não estão sentadas e não estão nem atrocadas. Elas estão numa posição de que elas se colocam para que elas escutem melhor, né? Escutem melhor, compreendam melhor o que tem dois adultos falando com elas, né? Então, essa roda, né? Esse círculo, é um círculo de conversa, uma roda de conversa que vem da ancestralidade, né? Eles acharam um jeito de fazer com que as crianças fiquem quietas, né? É um jeito que elas ficam agachadas, elas vão se posicionando de um jeito que elas conseguem captar os ensinamentos dos mais velhos. Eu trabalho essa foto também na minha tese de doutorado, eu não coloco a foto, mas eu trabalho com metodologia de aprendizagem. Então, esse jeito, né, esse círculo, né, de estar sentado, meio de pé, meio deitado, mas tudo meio, né? Então, eles conseguem. E aqui, então, vai rolar as narrativas, né? Porque as nossas narrativas, né, dá para dizer os mitos, né? Elas são passadas, né, das pessoas mais velhas para as crianças, e as crianças repassam para outras crianças, né? Eles fazem esses processos. Então, quando a gente quer que uma coisa aconteça, a gente vai passar para as crianças, e as crianças espalham pela comunidade, né? As crianças fazem esse processo de mensageiros, né? Então, elas distribuem, né? Em outras palavras, né? Podia dizer, se a gente não compreendesse assim, são fofoqueiras, né? Mas não faz fofoca, são mensageiras, né? E assim são as mães também. Dependendo daquilo que tu quer, né?
que as mães espalhem, da maneira que fala para as mães, elas também espalhem para as crianças, e as crianças fazem a corrente pela comunidade e fazem o leva e traz, né? Então, é uma forma de aprendizado que os canhões têm. Enfim, é isso, Soraya. Eu acho que, né, ficar tranquilo assim, pode continuar conversando outras coisas aí sobre isso. Por enquanto, muito obrigado, fico aqui. Muito obrigada, Bruno. Eu vou continuar, porque ainda tem mais umas 10 imagens que a gente não viu, enquanto a professora Maria, se tu não te incomodar, professora Maria, vai amarrando, costurando a nossa conversa, eu vou passando essas outras imagens. Pode ser? E se tu quiser, Bruno, de repente, depois comentar alguma, daí tu comenta. Eu vou. A Karine Dalmas, que é a mãe aqui da escola, tá com a mão levantada. Seria alguma questão agora? Não? Tá. Então, com vocês agora, então, nossa coordenadora pedagógica, a professora Maria Tereza, por favor. Oi, gente, boa noite. Queria agradecer imensamente ao Bruno por essa oportunidade, assim, incrível de ouvir um pouco e a gente conhecer mais um pouco sobre essa sabedoria, né, do povo caingangue, e que me emociona demais, né? Eu acho que grande parte aqui de nós, das participantes, acho que além de mãe também somos educadoras, né? E para a gente que trabalha, sobretudo na área da infância, e a gente ouvir assim uma narrativa, uma explicação tão linda e acho que emociona demais. Eu fiquei com muita vontade assim de conhecer de perto, né, todo esse processo de aprendizado que as crianças têm. Então é isso, eu queria agradecer, dizer que acho que à medida que o Bruno falava, eu me via assim, me reconhecendo, né, em muitos aspectos também, a partir do processo de aprendizado, de aprendizagem da pedagogia Waldorf, né? E o Bruno falou que não conhecia, né, a pedagogia Waldorf, então acho que cabe aqui fazer uma pequena apresentação, né, para ele dizer que a pedagogia Waldorf, ela vem da Alemanha, né, ela foi fundada em 1919 por um austríaco chamado Rudolf Steiner, e que tem, assim, um pouco mais de 100 anos de história, né, e que tem como base, assim, um impulso de transformação social e busca, assim, por relações mais humanas, né, solidárias. E a pedagogia Waldorf, ela tem 2.000 escolas de educação infantil em todo o mundo, né? Falando aqui de dados da Federação de Escolas Waldorfs, né? 1.200 escolas de ensino fundamental em todos os continentes, né? Ensino fundamental médio. E no Brasil a gente tem por volta de 257 iniciativas da pedagogia Waldorf. E aqui no Maranhão a gente tem, né, um jardim chamado Jardim Guaramirim, que foi fundado em 2015 e que trabalha, né, a partir inspirados na pedagogia Waldorf. A gente fala inspirados porque a gente não é ainda um jardim federado, mas a gente está nesse processo ainda de federação. E eu acredito que hoje um dos grandes desafios, tanto para a pedagogia Waldorf quanto para nós, educadores, é, ao mesmo tempo, zelar pelos princípios da pedagogia Waldorf, porque ela possui alguns princípios de bases filosóficas e espirituais, e, ao mesmo tempo, abrir espaço, né, para essas outras formas de saberes e de conhecimento, né, outras linhas pedagógicas,
o entendimento de outras culturas, né? Então, eu acho que o tempo todo, enquanto educadores, a gente está se fazendo essa pergunta, né? Como, por exemplo, uma pergunta que a Soraya trouxe, não uma pergunta, mas uma colocação no início da fala dela, que é como trabalhar a cultura indígena, né? Numa escola não indígena, né? Como trabalhar com esses outros tipos de saberes, de conhecimento, a partir também de uma escola que também possui uma base, um conhecimento, que possui suas especificidades, né? Então, isso fica, assim, uma pergunta, qual é o papel, né, de nós, educadores, no sentido de trabalhar com essa perspectiva que tu traz, que eu acho bastante interessante, que é da multiculturalidade, né? Partindo do entendimento que existem diferentes saberes e que eles, um não deve ou não deveria excluir o outro, mas sim se complementarem. Então, eu acho que dentro da pedagogia Waldorf a gente trabalha muito nessa perspectiva da complementaridade do saber, né? E aí, à medida que tu foi falando, me veio aqui várias coisas assim que eu poderia falar. A primeira, falar sobre a criança, né? Trazer essa criança ao centro, que para nós também é algo fundamental. Esse lugar de centralidade que a criança tem, também como um ser autônomo, e que possui uma natureza muito específica, peculiar, né? E que precisa ser entendida para que a gente consiga fazer, digamos assim, um trabalho no sentido de respeitar essa individualidade, né, de conhecer o que é esse universo da criança e da infância. E aí eu achei muito legal, na tua fala o tempo todo, tu trazendo essa relação da mãe com a criança, né, que também me faz lembrar muito da relação desse princípio materno que no âmbito da pedagogia Waldorf a gente traz, né, dessa ideia de que a criança ela precisa desse envoltório, né? Ela chega ao mundo e esse mundo ele vai precisar ser desvelado aos poucos, né? Essa criança ela vai descobrindo isso aos pouquinhos, como se cada camada ou passando por diferentes envoltórios ao longo do processo e faz trazer essa imagem muito do que é materno, né? Independentemente de quem aí exerça esse papel materno. Mas isso eu achei que foi muito bonito. E uma outra coisa que tu trouxe que me tocou muito foi de falar das crianças nessa perspectiva de uma troca de saberes com os velhos, né? Os velhos, eles trazem as suas histórias e as crianças contam as novidades. E a gente também, na pedagogia Waldorf, a gente tem esse mesmo... como é que eu posso dizer? Essa mesma ideia de que a criança é aquela que traz as notícias frescas, né, do mundo, digamos assim, do mundo espiritual. Ela chega trazendo notícias frescas a tal ponto que cada criança, quando chega, ela traz essa novidade e a gente precisa, então, aprender com ela, né, essa ideia de aprendizado. Outra coisa que eu achei muito legal da tua fala foi quando tu traz a ideia da criança com esse princípio da autonomia, que é um dos princípios principais, assim, também da pedagogia Waldorf, a ideia de que a criança ela precisa ter liberdade, sobretudo para brincar, né? E a partir dessas brincadeiras, ela vai se constituindo digamos assim, seu corpo físico e anímico, né? Sendo bastante sucinta. E que são essas brincadeiras, né? Que fazem com que elas
estejam, digamos assim, ensaiando para se tornarem, de fato, um adulto, porque ali no âmbito das brincadeiras, elas acabam representando papéis, e também não só representando papéis, mas também construindo conhecimentos específicos. E aí eu poderia falar, assim, quanta sabedoria que não tem, por exemplo, nas brincadeiras rítmicas que as crianças trazem, né? Sobretudo as crianças que vivem em comunidade. Tem muita sabedoria contida ali nas regras, no ritmo, na poesia, na fala, nas músicas que elas cantam, né? Então, essa ideia, assim, de que essa criança, ela também produz conhecimento, isso é muito legal. E isso tudo também falando um pouco sobre essa ideia de brincar livre, né? Que é esse brincar que a gente fala não estruturado, que permite com que a criança ela possa escolher a partir da sua vontade, do seu querer, como ela vai brincar, de que ela vai brincar, se ela deseja. Então, essa ideia de brincar livre, ela visa atender as necessidades dessa criança, necessidade de movimento, necessidade de correr, de pular, de saltar, de subir em árvores, porque eu entendo que isso é algo que precisa ser, ser cuidado em toda criança. Isso é da infância, né? Da necessidade do ser humano de interagir com a natureza. E daí, nós, assim, ocidentais, digamos assim, que vivemos nesse contexto da modernidade, o que nós não temos, o que a gente não precisa aprender, o que a quantidade de coisas que a gente precisa aprender, então, com os povos indígenas, né, que fazem disso, assim, a sua vivência cotidiana, e a gente perdeu muito disso. E outra coisa que tu falou, que me chamou muita atenção, foi quando você mostrou a foto de uma criança, né, que aprendeu a cozinhar, olhando a mãe cozinhar. E para a gente isso também é algo muito sério, porque a gente, falando assim, da pedagogia Waldorf, a gente diz que a criança aprende por imitação, né? E aí a gente se pergunta assim, mas o que seria digno de ser imitado, né? O que seria digno de uma criança imitar? E aí eu entendo que tudo aquilo que é feito com inteireza, né? Aquilo que é realizado e que possui um sentido para o seu entorno. Não é algo que é realizado por uma mera distração, mas que possui um sentido transformador, que transforma aquilo que ele fez, que vai servir às outras pessoas. Então, no Jardim de Infância Waldorf, nós, educadores, as professoras, a gente sempre está se ocupando de cozinhar, de costurar, de limpar, de limpar a casa, de fazer jardinagem, de construir coisas, de dar uso inteiro às mãos, né? Dar uso, dar sentido àquilo que tudo que a gente faz com as mãos. Porque assim a criança vai olhar aquilo e isso é formativo. E a gente percebe que é formativo porque a gente vê quando elas vão brincar, elas reproduzem gestos, falas, conhecimentos, saberes, tudo aquilo que está no seu entorno, né? É muito visível assim a qualidade desse brincar. E a criança ela aprende a brincar, ela não sabe brincar quando ela nasce. Ela aprende a brincar, sobretudo, quando ela interage com outras crianças, quando ela tem essa possibilidade de outras crianças e não fica tão assim presa ao adulto, né? Que fica todo tempo ali, você vai cair, você tem que fazer isso, fica também com uma linguagem talvez até um pouco, não sei, mais conceitual, digamos assim, que faça com que essa criança também, ela talvez perca um pouco dessa infância. Não sei, mas achei
essa coisa da imitação é algo que para a gente é muito importante, né? E isso que é feito, isso que elas repetem nas brincadeiras, elas aprenderam vendo os adultos, né? E é a forma como a gente também vê isso. Então, essa ideia, né, de fazer, de que o adulto ele possa fazer as coisas com inteireza, no sentido de se contrapor àquilo que é fragmentado, que é do mundo moderno fragmentado, que perde um pouco o sentido, né? Por exemplo, eu podia falar aqui sobre a ideia de vivências a partir dos processos, como é que a gente se relaciona assim, com inteireza em determinadas coisas. Aí, na pedagogia Waldorf, a gente tem a ideia muito de vivência, que é proporcionar a essa criança vivências, por exemplo, com a natureza, onde ela possa ali estar trabalhando com os elementos da natureza, a água, a terra, o fogo e o ar, percebendo a qualidade de cada coisa e entendendo que isso é uma forma de fazer com que essa constituição física e anímica da natureza cresça sadiamente, se desenvolva sadiamente, né? Talvez usar uma palavra que tu trouxe que eu achei bem bonita, que é essa ideia de transbordar, né? E, por fim, acho que falar assim, voltar a essa pergunta, né? De como trazer a sabedoria dos povos ancestrais para dentro de sala de aula, né? E aí eu entendo, assim, que a pedagogia Waldorf, embora ela seja ocidental, e aí, enfim, a gente fala de uma perspectiva aí de difusão de saberes, de conhecimento, de respeito, e também de entender que a gente não pode simplesmente exportar um conhecimento que vem de outro lugar, mas a gente tem que, sobretudo, entender e se relacionar com o nosso entorno, com a nossa identidade, com a nossa cultura, né? Então, a pedagogia Waldorf, ela traz muito na sua... Essa é uma palavra que nem todo mundo gosta, mas, digamos assim, essência, entre aspas, o lugar da ancestralidade, né? Que é algo que a gente, enquanto educador, se move no sentido de se inspirar na ancestralidade genuína, por exemplo, dos povos indígenas, para que a gente possa beber na fonte e se inspirar para trabalhar isso com nossas crianças. E aí eu podia falar da presença da oralidade muito forte em nosso processo de aprendizado, digamos assim, não só a partir da contação de histórias, onde a gente faz uma pesquisa sobre contos, histórias, narrativas, mas também com a presença de cantos de trabalho, no momento em que a professora está ali desenvolvendo sua tarefa, ela canta, não é? Algo que faz com que aquela atividade manual ela se torne assim mais prazerosa e mais viva. Poderia falar também de tudo aquilo que é executado com as mãos, ou seja, o artesanato ele tem um valor muito grande para a gente, né? Podia falar também no nosso calendário, embora assim ele seja um calendário cristão, né? Digamos assim, ele comemora algumas festas cristãs, por exemplo, como Páscoa, Natal, mas a gente consegue fazer com que esse calendário ele seja fortemente vivenciado a partir do calendário das festas populares que existem na nossa cultura. E, e, e isso para a gente é de uma riqueza muito grande, porque aqui no Maranhão, em São Luís do Maranhão, da onde eu falo, a cultura popular é muito forte, ela é muito rica, ela é muito também diversa, né? Nós somos muitos, né? Tem muitos Brasis dentro de um Brasil só, não existe uma cultura, né? São muitas culturas, digamos assim. Mas a gente busca
entender o sentido dessa ritualística e, ao mesmo tempo, vivenciar uma ritualística dentro de sala de aula. E aí eu queria, por exemplo, falar um pouco, por exemplo, da festa do Divino Espírito Santo, que é uma festa popular daqui, que é uma festa que tem no calendário cristão, mas é uma festa extremamente, fortemente, onde esses elementos da ancestralidades e muito de uma ancestralidade africana é muito presente. E é onde, digamos assim, a criança, que tem lugar central nessa festa, ela acaba sendo, digamos assim, protegida a partir de uma rede simbólica que essa cultura proporciona. Ela participa de um ritual, né, que sustenta e que socializa essa criança. E isso, muitas vezes, acaba impedindo até que ela, enfim, sofra algum tipo de agressão ou algum tipo de violação. Então, esses rituais, para a gente, eles são muito importantes. E uma forma também da gente planejar, né, o nosso currículo, sincronizando com essas festas, sincronizando com o calendário agrícola, por exemplo, das populações camponesas, olhando para a forma como o povo do interior constrói suas casas, ou o que faz sentido em determinada época, como está, sobretudo, a natureza, a cor do céu, a cor das árvores, os animais que habitam o nosso entorno, em que época do ano eles aparecem, em que época do ano eles se vão. Então, todo esse contexto, né, ele acaba sendo muito importante para que a gente planeje também o nosso currículo. E aí, para fechar, assim, que eu já falei demais também, voltar àquela pergunta, né, como trabalhar com a cultura indígena numa escola não indígena, né, de uma forma respeitosa, de uma forma que não seja simplesmente apropriação cultural estereotipada, enfim, mas eu acredito que, sobretudo, é uma forma de como a gente se relaciona com essa cultura. Então, se a gente mantém, digamos assim, uma relação com o mundo dessa cultura de forma viva, respeitosa e reverenciada, e isso ressoa dentro do seu coração, quando você leva isso para a sala de aula, eu acho que a gente quebra preconceito, a gente pode fortalecer esse sentimento de pertencimento também a nossas raízes, né, do qual também nós viemos, enquanto povos multiétnicos, um povo multiétnico. E aí, eu queria dar um exemplo, assim, recentemente, no Guaramirim, as professoras fizeram um plantio do milho, justamente porque era uma forma da gente, através desse plantio, vivenciar algo com a Teresa que está diretamente ligado aos povos indígenas. E acompanhar todo esse processo do milho crescer e, a partir daquilo dali, ver a possibilidade de transformar esse milho numa farinha e depois preparar um alimento, é como se, ao mesmo tempo, a gente estivesse refazendo o caminho que nossos ancestrais deixaram. E a gente faz isso e animicamente, isso nos fortalece, um elo de ligação com essa cultura, né? Então, é isso. Muito obrigada, Bruno. Eu fiquei muito emocionada de estar aqui e poder fazer essa troca contigo. Obrigada, professora Maria. Ela fez uma pergunta que dá para escrever a próxima tese, Bruno. Não acha? Talvez eu queria só ajudar um pouco aqui. Quando nós falamos das imitações, né? A imitação é muito importante, porque para os indígenas, no caso, né, para nossas crianças indígenas, a imitação é a reprodução cultural, né? Ela reproduz a cultura, ela reproduz nossos valores, ela reproduz rituais, que esses rituais conectam a ancestralidade. E as crianças são capazes de fazer isso. Então, a imitação é fundamental para a nossa sobrevivência enquanto cultura, né, enquanto tradição.
E a outra coisa é a oralidade, né? Eu acho que a oralidade é uma metodologia muito potente nessa construção, né? E uma outra coisa que é importante, quando a gente fala desse mundo indígena, né? É a gente compreender esses indígenas, né, a partir do seu mundo, né? Qual é o seu mundo, né? Quais são os princípios do seu mundo, né? E um princípio importante no mundo indígena é a reciprocidade, né? É a convivência junta, né? É a troca mútua, né? E aí, quando a gente pensa em esses saberes, esses conhecimentos, né, na escola, aproximar-se da escola, ele entra em conflito, né? Porque a escola ela produz uma ideia de indivíduo, né? De individualidade, né? E esse mundo indígena, esse mundo caingangue, a partir da reciprocidade, ele produz um mundo coletivo. Então, esses conflitos, né? Eles ficam perturbando, né? Perturbando a vida do professor, né? Como que o professor faz com isso, né? Então é muito interessante, né? Que essas crianças, a gente não dá essa importância para esse olhar da criança, que ela carrega, né, esses conflitos. Ela é cheia de conflito, né? E a criança caingangue, né? A criança indígena. E ela vai para a escola com esses conceitos de vida, conceitos coletivos, e chega numa escola dentro que tem um conceito individualista, né? Então, eu vejo, por exemplo, aqui nas escolas que eu conheço, né, na escola caingangue, por exemplo, é uma coisa simples, né, muito simples. Normalmente, né, a professora, a diretora da escola, né, ela distribui o material escolar para as crianças, né, e entre esses materiais escolares, digamos, está uma borracha, né, e ela pede para que cada um cuide da sua borracha, né. E aí um professor indígena, ele usa uma borracha e todos os alunos usam a mesma borracha, de forma coletiva. Então, esses conflitos, né? Quando a gente pensa em escola e pensa numa pedagogia caingangue, numa pedagogia indígena, né? A gente precisa compreender isso, e é aí que está o nosso desafio, né? De tornar esse diálogo intercultural, de que essas relações elas se dêem no mesmo nível, né? No nível de igualdade e de respeito. Então, eu penso assim que aqui nós estamos filosofando um pouco nesse sentido dessa escola, né? Eu gosto de falar isso, é uma escola construída, né, para uma outra sociedade que não é essa, que não é essa sociedade que nós vivemos. Então, essas pedagogias diferentes, né, que vocês têm, né, é um processo importante, né, de reconhecimento, né, de uma construção de uma outra sociedade. E aí, quando estou falando isso, estou falando de uma sociedade respeitosa entre as culturas, né, das culturas, né, uma relação de fato intercultural, onde todos, né, estão no mesmo nível, com essa ideia da reciprocidade, né, num conceito de bem viver, né. Então, essas pedagogias alternativas, né, as pedagogias indígenas, elas levam para esse caminho do bem viver, que aí a gente, então, tem um desafio enorme para a gente seguir, né. Então, eu achei, né, muito importante a gente estar fomentando isso. Acho que essa nossa roda de conversa aqui, né? Essa roda de conversa que está aqui é uma roda de conversa que eu gosto de dizer que é informal, formal. Ela é informal, formal, né? Ela não é uma roda de conversa planejada com tempo, com espaço, com todo aquele quadrado possível, né? Então, a roda de conversa, ela permite, né, essa relação de igualdade, essa relação de olhar para o outro e sentir o outro, né?
Então, eu gosto disso, né? É uma alternativa e eu tenho isso, né, na minha sala com metodologia, né? Com metodologia de prática de aula, né? Prática de ensino, a roda de conversa. Aí, outra coisa que eu tenho muito comigo são as danças, né? As danças. A dança é fundamental, né? A dança é fundamental para a criança. Para a criança indígena, né? Quando uma criança indígena né, pega o seu instrumento de dança, né? Ela está conectada, ela conecta a ancestralidade dela, ela se torna uma pessoa responsável por aquilo. Então, acho que esse caminhar das crianças, né, essa vivência das crianças, é importante. A última coisa aqui que eu vou, para não ficar espichando, para cada vez espichando mais esse negócio, tem os modelos, né? As crianças aprendem muito por modelo, né? O modelo que está posto, né? E aí está o desafio também, né? Qual é o modelo que essas crianças hoje vivem, né? Que modelo que ela percebe, que modelo que ela enxerga, né? Então, além daquele mundo indígena, qual é o modelo que está na volta dela, né? Como que ela faz isso, né? Então, a criança é desafiada, né? E ela é desafiada, e nós, enquanto adulto, que vamos servir de modelo para ela, nós também somos desafiados por ela, né? Essa troca, né, de desafios entre a criança e nós, adultos, e a sociedade, né? Então, o modelo que as crianças enxergam de sociedade não é o modelo que ela vivencia. Então, é um desafio enorme para nós. Graças. Ah, Bruno. Enfim, o que dizer? Sabe que duas coisas que eu ia comentar, e aí eu te pergunto, que eu imagino a gente tem 44 pessoas participando dessa super roda bacaníssima de conversa. Tenho certeza que a gente podia fazer umas 3 perguntinhas rápidas, Bruno, só para... Porque senão a gente não faz... Senão virou um triângulo de conversa. Vamos fazer uma roda mesmo? Tu topa, Bruno e Maria? Pode? Está com 1h07 de atividade, pode? Mas assim, as pessoas sabem que todo mundo é professor, amanhã você já disse que às 5 está de pé, então eu vou... Vai ser quase que quem quiser fazer um brevíssimo comentário, 3 minutos, trazer uma fala, fazer um apontamento, é a hora. Eu acho que todos nós temos experiência, né, dessas vivências, né? Às vezes experiências que às vezes são importantes para a gente. Alguém? Todo mundo... Na verdade, eu queria só fazer assim não sei se seria uma pergunta, mas assim, porque quando eu falei assim de como levar, enfim, o saber dos povos indígenas para uma escola não indígena, eu falei a partir de como eu tento fazer isso, né? Mas, como o Bruno disse, a gente tem que pensar a cultura indígena e a sabedoria dos povos indígenas a partir deles mesmos. Então, talvez, não sei se agora, em outro momento, ele pudesse falar disso, de como nós podemos fazer isso. Né? Obrigada, Dona Maria. Por favor, a Carla Neves. Oi, gente, boa noite de novo. Obrigada, Soraya. Obrigada também ao Bruno e à Maria Tereza pela exposição de vocês. Adorei ver as fotos, né? Eu sou professora aqui em São Paulo, mas na Escola Rudolf Steiner, e ajudei a fundar a Escola Moara de Brasília, trabalhei na Escola Etiara em Botucatu também. E eu sempre fico muito feliz e até emocionada quando eu vejo movimentos ao redor dessa temática de dar as mãos e estabelecer diálogos entre a cultura que nasce do povo que escolheu brotar dessa terra que a gente vive e a pedagogia Waldorf, que tem o potencial de olhar e valorizar isso, né? Eu lembro, em 2004, eu morava em Brasília ainda,
eu fui convidada, participava de umas disciplinas da pós-graduação na Universidade de Brasília, e eu fui convidada para participar de um congresso de professores indígenas no Parque do Alto Xingu, e eu fui convidada para poder falar de uma escola de branco diferente, foi assim o convite que foi feito para mim. E muito interessante, eu passei uns 10 dias lá, né? É uma experiência muito impactante, mergulhar na cultura, uma cultura que é tão, tão diferente da nossa, né? Tão distinta. E sou professora de classe há bastante tempo, né? Eu atuo na pedagogia Waldorf há uns 30 anos, mais ou menos, e desde o meu primeiro quarto ano, essa busca de refletir sobre em que momento e de que maneira a gente pode trazer elementos da cultura que, como eu disse, brota da nossa terra, sempre foi uma busca, e eu fico feliz que eu vejo que essa busca cresce cada vez mais. Não sei se todos sabem, mas sábado passado, na sede aqui da Sociedade Antroposófica, teve um encontro falando sobre saberes indígenas, vários professores Waldorf puderam participar, então essa discussão cresce. Então, eu pedi a palavra para falar um pouquinho de que esse movimento existe, já nasceu, e que bom que estamos aqui com mais gente ajudando a fortalecer e a enriquecer esse diálogo, sempre sabendo que um dos esteios da pedagogia Waldorf é a gente buscar o fundamento, né? O que é compreender um conto indígena? O que é penetrar no que está por detrás de um conto que fala da história da humanidade a partir de uma imagem, a partir de uma imagem mitológica? A importância da gente trazer isso para o nosso país. E, principalmente, não trazer esses elementos sem essa busca dos fundamentos que são tão importantes, né? É algo que eu queria compartilhar com vocês e, de novo, falar da alegria de poder estar com vocês aqui hoje. Fiquei bem feliz. Recebi o convite por meio de uma das diretoras lá da Federação das Escolas Waldorf, e dei um jeito de poder estar com vocês hoje. Muito obrigada, queridos. No que eu Nós puder agradecemos, então. contribuir, ajudar, podem contar comigo, tá bom? Maravilha. Um detalhe. Muitos de vocês, estudantes da antroposofia, conhecem, já ouviram falar ou já estudaram a ciência oculta. E eu lembro a primeira vez, logo que foi lançado aquele livro do Cacaverá, que chama Tupã Tenondé, e quando eu comecei a ler, eu falei, gente, é a ciência oculta. Não sei se alguém mais conhece esse livro, né, que conta o mito da criação, guarani. É impressionante poder mergulhar nessa nossa cultura telúrica e original aqui. Obrigada. Muito obrigada, professora Carla, então. A gente fica bem emocionado. Pelo horário, pessoal, mais alguém? Ainda dá um tempinho. Uma pessoa ou duas. A gente pode trocar muito. A professora Maíra, aqui do Jardim Guaramirim, pede, por favor, professora Carla, se você puder colocar o título de novo no chat, para compartilhar do livro que você sugeriu agora. Certo, pessoal. A gente está tímido e talvez cansados, mas eu tenho certeza que esse como a professora Carla colocou agora, o movimento, a gente queria fazer... que bom, mais alguém se animou. Marinane, por favor. Oi, só porque tu disse, né, que faltava mais um ou dois, né? Porque senão... eu fiquei pensando na câmera. Eu fiquei pensando na criação do currículo Waldorf quando surgiu aqui no Brasil, já que a professora Carla né, tem tantos anos, né? Mas aqui eu acho que tem mais anos, né, a pedagogia Waldorf no Brasil. Fiquei pensando como é que foi feito esse currículo, se levou em conta o indígena, né?
Claro, eu sei que foi adaptado, as festas foram adaptadas, mas eu não sei como foi feito, assim, então eu fiquei curiosa de saber se foi adaptado alguma coisa, se alguém sabe, do lado Steiner, da Alemanha, para o Brasil, se teve alguma coisa de indígena. Ou para a gente pesquisar, né, no futuro. Eu fiquei pensando nesse momento de criação, né, que a gente agora pode colocar um segundo momento, né, coisas indígenas, não sei. Mais alguém para fazer o comentário e depois a gente fecha? Não, senão vou encerrar as inscrições, então, último momento. Não sei se a professora Carla gostaria de responder essa questão, professora Maria, eu sei que escreveu aqui já no chat. A Pedagogia Waldorf tem 66 anos no Brasil, a primeira escola fundada aqui foi a Rudolf Steiner de São Paulo, em 1956. Você acha que eu poderia falar pelo menos como eu vejo, né, Marinane, eu acho que isso que tu coloca, assim, é até um estudo que eu não sei se já foi feito, mas fico pensando quantas temáticas e pontos de encontro ou desencontro mesmo, né, da experiência da pedagogia Waldorf no Brasil há de ser muito plural, né, apesar de ter alguns que tem alguns espaços com mais experiência e provavelmente, não devo estar falando algo absurdo, a própria escola que, né, de 56 para cá, acompanhou muitos movimentos da própria educação brasileira, assim como as pedagogias indígenas, né, Bruno? Assim, depois da Constituição de 1988, a gente pode falar uma educação escolar indígena, né? O Bruno, ele mesmo participou dos movimentos das lideranças indígenas. A gente acabou de passar pelo acampamento Terra Livre, né? 8.000 pessoas lutando pelos direitos, inclusive o direito a essa educação que a gente vem aqui ver, que nos encanta e que a gente se identifica através das nossas experiências na pedagogia Waldorf, né? Era até o comentário que eu queria colocar de tudo que eu ouvi. Realmente, eu acho que a gente está trabalhando muito alinhados, claro que com perspectivas, experiências e até ancestralidade um pouco é distinta, mas a gente se une naquilo que eu acho que estava lá no Terra Livre. Vamos ver se o Bruno vai fazer careta e me xingar depois, mas eu acho que aquela bandeira, né, de o futuro é indígena tem muito a ver com o que a pedagogia Waldorf traz, né? O futuro, às vezes, é essa ancestralidade, essa valorização do passado. E eu que sou da área de história, tenho esse vício, né, e acabo estudando muitos processos coloniais, acho que uma coisa muito que a gente pode aprender muito com as dores do colonialismo, da modernidade, como a Maria Tereza colocou, é que foi uma das armas da conquista e da dominação separar as crianças dos adultos de referência. Isso foi uma arma da colonização. Então, separar as crianças nos processos de educação, né? Foi através dos processos de educação que a gente separava da ancestralidade, separa da língua materna, separa das referências do que é o modo de viver o que é certo e errado, né? Que a gente aprende por imitação. Então, isso tem sido uma arma que eu acho que o capitalismo não abandonou, né? Da minha perspectiva, pelo menos. Então, acho que tem muitas alternativas e as próprias pedagogias indígenas estão aí, né? O Bruno trouxe aí a perspectiva lá das comunidades Caingangue do Rio Grande do Sul. Ele mesmo me disse muitas vezes, me corrigiu, né? A escola Caingangue é muitas também, né? Assim mesmo, elas são plurais. Uma escola Caingangue não é igual a outra, assim como uma escola Waldorf também não vai ser igual a outra. Então, tentando dialogar com a Marinane, né? Marinane, eu acho que assim, essa incorporação, a capacidade, ela depende muito da comunidade, se a comunidade realmente abraçou essa pedagogia para abrir o seu olhar para as culturas locais, isso vai fazer muito sentido. E às vezes não é assim, a gente tem que compreender isso, né? Não sei, só trazendo uma contribuição minha, que estou aqui privilegiadamente trazendo essa discussão muito feliz. Queria agradecer a todos, vou pedir para o Bruno e para a Maria que
possam encerrar, se despedir, fazer um último comentário. Espero que tenham gostado, e como é praxe agora, de todo, né, são 37 pessoas, curtam as nossas redes sociais, deem uma força para o Jardim Guaramirim. Aqui no Maranhão nós somos pequeninos, precisamos de muita força, vocês conhecem, né, todas essas dificuldades, imagino, então para nós é muito importante que vocês nos deem essa ajuda de onde estiverem, e entrem em contato conosco. A professora Maria Tereza é a professora responsável por receber esses contatos, basta entrar em contato com ela. A gente pode colocar aqui o e-mail do Jardim, né, professora Maria? E é isso, então, muito obrigada, em nome da comunidade, da associação. Eu vou passar para o Bruno e depois, em seguida, para a professora Maria, que vai dar o tchau geral, tá bom? Então, Sara, eu queria agradecer a todas, né? Todas e todos que estão aqui. Mas antes de me despedir com meus abraços, né? Eu queria dizer assim que aqui na escola onde eu trabalho, o nosso currículo ele é diferente. Por exemplo, nós temos componentes curriculares que falam da língua caingangue, né? Nós temos um componente curricular que fala das metodologias da língua caingangue, das metodologias caingangue. Nós temos um componente curricular que fala das didáticas caingangue. Nós temos um componente curricular que fala dos valores da cultura caingangue. Então, ele é diferente. Isso é uma vitória, né? Dentro do Estado, né, que é uma escola estadual, né, que tem todo um processo, a gente conseguiu, né, a metade da carga horária, que são 3.600 horas, nós temos na nossa escola 1.700 horas específicas caingangue. Então, nesses componentes curriculares, a gente traz esses conhecimentos caingangue, traz os conhecimentos indígenas. E na história que está lá na base comum curricular, o princípio do ensino da história, ela começa pela história indígena. Aí depois ela vai acendendo as demais histórias, mas se trabalha a ideia da grande história, né? Da grande história para a pequena história. É interessante o nosso currículo, né, que ele trabalha com essa ideia da valorização desses conhecimentos caingangue, dos conhecimentos indígenas, né, e das metodologias, né, que a gente tem. Então é interessante, enfim. Então, de fato, agora me despedindo, um abraço para todos, e eu também continuo por aqui na parceria. Qualquer coisa, me achem por aqui também. Muito obrigado e boa noite a todos. Obrigada. Queria agradecer também ao Bruno, à Soraya. Queria agradecer também à Carla, né? Nós não estamos te ouvindo, professora Maria, tá baixinho. Não sei o que houve. Ixi, acho que aconteceu. Deu para ouvir agora melhor? Ah, melhorou. Então, eu queria agradecer a todas, todos, todes, né, por esse momento rico. Agradecer ao Bruno, à Soraya, por sempre incentivar e apoiar todas as nossas iniciativas assim, que a gente faz no Guaramirim. Agradecer também a Carla por ter dado essa contribuição tão bonita, por ter trazido o Tupã-Tenodé, que realmente é um mito lindíssimo, e que, de fato, quando a gente olha e se reconhece nele, né? Se reconhece também enquanto alguém que também está trilhando um caminho aí que vem da pedagogia Waldorf, da antroposofia. Isso para a gente deixa nosso coração muito feliz, porque é como se a gente estivesse indo pelo caminho certo, né? Nessa senda aí de buscar aquilo que é ancestral, daquilo que é profundo, né? O mais profundo de nós. Então, muito obrigada mesmo.
Então, muito obrigada, pessoal. Vou encerrar a gravação. Ah, tá. Eu só queria dizer para o Bruno que eu queria ser aluna dele, porque eu achei ele